Então, gente, continuando o meu relato, poucos dias depois, no primeiro momento eu comecei a ficar, não, fiquei deslumbrada com aquela experiência de estar vivendo na cidade. Eu lembro que eu me deslumbrava com a luz elétrica. Imagina, interior é sempre escuro, 100% escuro. A gente tem a luz da lua quando tem lua, ou acendíamos uma fogueira na frente da casa. E ali ficávamos um tempo antes de dormir. Fazíamos muitas coisas ali. Assávamos batata, doce, assava milho. Era uma farra. Na cidade não tinha novidades, né? Tinha luz elétrica, tinha gente andando na rua o tempo todo, tinha as crianças brincando, vindo da escola, aqueles casarões lindos, que eu ficava deslumbrada com tudo. Não tinha televisão, tinha rádio, a gente ouvia música na rua, passava nas ruas, ouvia as pessoas assistindo televisão, ouvindo música alto. Para mim era tudo novidade. Ia à padaria, ia tomar banho no rio, que o rio Parnaíba secava metade. Uma parte, a outra parte virava uma praia, que as pessoas iam todo fim de semana tomar banho de sol e eu ia junto com a família que eu tava na casa, né? Vivi lá 3 anos. 3 anos. Durante o dia era tudo divertido. À noite batia uma solidão. Uma solidão. E aí que eu fui perceber que a solidão é gelada. A solidão é fria. A solidão ela é deprimente. Você imagina uma pessoa, uma criança de 13 anos, ia fazer 13 anos, vivendo, trabalhava que nem adulto, o que não era novidade para mim. O que era novidade era o tipo de trabalho que eu estava desempenhando ali, que era cuidar de uma criança, que eu nem cuidava da criança sozinha, a mãe ajudava bastante, cuidava de uma casa, eu não entendia o que era espanar uma casa, tirar o pó dos móveis. Tudo isso me foi ensinado, porque eu não sabia o que fazer, não sabia como fazer. Me lembro que pela dificuldade das palavras, da fala, porque as pessoas não eram cultas, mas eram pessoas da cidade que estudavam, que tinham outra maneira de falar. E eu me lembro de ter muita dificuldade na escola por não entender muito bem o que as pessoas estavam falando. Eu ouvia, mas eu não entendia, que era um outro linguajar. E a noite era muito triste, porque eu chorava muito. Eu não tinha com quem conversar. Eu não tinha com quem dividir toda aquela novidade que eu tava passando, que eu estava vivendo, que eu estava experienciando. Eu não tinha com quem dividir, não tinha com quem falar. Então eu dormia num quarto sozinha, numa rede, me armaram uma rede no quarto, e eu dormia sozinha naquela rede e ficava ali, pensando o que minha mãe estava fazendo, o que meus irmãos estavam fazendo, com que eles estavam brincando, lembrando das coisas boas do interior, que eu vivia, mas eu não podia esquecer das coisas duras, né, que eu passava lá. Mas tudo isso hoje, olhando hoje para esse passado, para esse período, eu tenho certeza absoluta que cada pessoa nasce com uma predisposição. Ela desenvolve ou não. Eu sou uma pessoa insatisfeita com algumas coisas. Eu não sou uma pessoa. Não é insatisfeita a palavra, gente. A palavra inquieta. Mas não é essa inquietação ruim de. É uma inquietação com. Eu não aceito
ficar por muito tempo com uma situação não resolvida, uma situação morna, sabe, um marasmo. Eu preciso estar sempre em movimento. Eu sempre fui assim, desde a minha infância, que eu não sou uma pessoa que se conforma fácil com as coisas. Não sei se dá para entender o que eu tô falando. Eu não aceito o marasmo. Eu tenho que estar sempre aprendendo, eu tenho que estar sempre conhecendo gente nova, eu tenho que conhecer lugares novos, eu tenho que, nem que seja para um livro novo, aprender uma nota nova, uma música nova, eu sempre preciso estar aprendendo. Eu não gosto da mesmice, não, não concordo com isso, não. Eu acho que por isso até que eu tive esse ímpeto de vou embora, vou conhecer gente nova, a vida não é só isso. Embora eu não conhecesse outra realidade, eu sabia que a vida não era só aquilo. Eu precisava conhecer gente nova. E esses 3 anos que eu passei no Maranhão, nessa outra realidade, que eu vivi lá 3 anos antes de mudar, eu não tinha um salário. Eu trabalhava para comer e dormir. O fato de eu estar estudando, para mim já era assim, nossa, era a glória, eu era muito grata por aquilo, né? E olhando para minha realidade no interior, eu lembro que tinha muitas reclamações, porque a minha mãe isso, a minha mãe aquilo, mas eu lembro que uma das coisas assim que eu admirava muito da minha mãe era como ela era, não comigo, mas com os outros. Ela era uma pessoa alegre, uma pessoa sorridente, sorrisonha. Lembro do sorriso dela sempre, sabe, aquela alegria, acolhia os outros, né? Lógico que ela chegava em casa, ela me descascava, né? Porque tinha uma coisa comigo, não sei se era uma raiva, eu não sei se era um descontentamento com. Eu devo ter causado alguma coisa, mudado. A minha chegada na vida dela deve ter mudado algumas coisas nos planos de vida. Não sei o que que é, gente. E não adianta eu tentar entender agora, porque eu não vou entender. Mas causava isso. Mas eu observava ela com as outras pessoas, ela estava sempre sorridente, aquele sorriso largo, sabe, ela conquistava as pessoas com a alegria dela, sabe, com o sorriso dela. Eu herdei isso. Eu sou uma pessoa geralmente muito fácil de conviver, tô sempre alegre, tô sempre otimista. É claro que foi uma construção, porque antes de me tornar otimista, eu fui muito triste, muito deprimida, muito revoltada com algumas coisas, com muitas coisas, né? E até mesmo essa dureza da vida, né? De ter vivido sozinha, eu não tinha um ombro para deitar, não tinha um colo para chorar, eu não tinha uma pessoa para desabafar a minha tristeza durante a noite, durante o dia, eu passava as coisas e eu falava sozinha com Deus, comigo mesma e vida que seguia. Eu vivia no automático, não podia pensar muito, porque se eu pensasse muito eu desistia do meu projeto de vida. E que desde cedo eu tinha um projeto que não era aquela vida, era uma outra vida que eu não sabia qual era, mas que eu ia construir, eu ia correr atrás. E foi isso que eu fiz desde muito cedo, muito cedo. Tive a sorte de sair de casa apesar de ser um desconhecido, a gente conhecia ele de passagem, não era uma pessoa próxima da nossa família, não era só de passagem mesmo. Ele era honesto, ele era respeitador, ele foi muito bacana comigo. E eu sei que isso foi providência divina. Então, o seu Nonato, ele praticamente não ouvia, ele era quase surdo, analfabeto, mas um homem muito respeitador.
muito íntegro, né? Conhecia muita gente na cidade, as pessoas respeitavam ele, e foi ele que me trouxe para a cidade. Dito isso, o que eu queria frisar é essa questão mesmo da coragem de dar uma virada na vida, mesmo quando você não sabe o que está fazendo, não sabe o que vai acontecer no futuro, vai com medo, mas vai. Vai insegura, mas vai. E por falar em segurança, é importante a gente ouvir o coração também. Se o coração aperta muito, tem coisa errada. Eu acho que a gente deve dar um tempinho para entender o porquê desse aperto. Porque se for só o medo mesmo do futuro, o medo do desconhecido, vai com cautela, com fé, com determinação, mas vai. Eu tive medo de sair de casa, mas eu tive mais medo de ficar, porque lá não tinha mais para onde ir, não tinha o que mudar. Eu tive mais medo de ficar. Quando eu cheguei na cidade e vi toda a dificuldade que eu ia enfrentar, eu tive medo. Eu tive medo. Mas eu tive mais medo de voltar. Porque se eu voltasse, eu não ia encontrar forças para recomeçar. Não ia encontrar força para recomeçar. Então eu fiquei ali com medo mesmo. Eu fiquei ali enfrentando a solidão. Eu fiquei ali trabalhando só para comer e dormir, ter um lugar para dormir. Eu passei por isso durante 3 anos da minha vida, sem reclamar, sem reclamar. Eu estava tão feliz porque eu estava estudando que eu nem parava muito para pensar. E quando me batia com a tristeza da solidão que eu estava passando, eu lembrava por que eu tinha saído de casa, eu lembrava que eu estava estudando e eu lembrava que a partir daquela iniciativa de estudar, de querer construir uma nova vida, algo podia acontecer. Não sabia o quê, porque o futuro a gente nunca sabe, né? Até hoje eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu tenho planos para amanhã, mas eu não sei o que vai acontecer amanhã. Naquela época, muito menos. Mas a mensagem que eu quero deixar hoje é isso. Faz planos, decide o que você quer, traça a sua meta, veja onde você quer chegar e vai. E vai. Com medo mesmo, insegura mesmo, mas vai. É isso, até a próxima.